Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. São exatamente 4 horas e 37 minutos. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo. E vamos aprender um pouco sobre discipulado, de acordo com a palavra de Deus. Para começarmos, vamos estar lendo Mateus 28, versos 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Vamos orar? Querido e bendito Deus, bendito Pai, Pai de amor, graça te damos por mais um dia, por esta manhã tão abençoadora. Que a tua mão permaneça sobre as nossas vidas, nos guie, Senhor, na tua palavra. Ó Deus, como viajante e como peregrinos que somos, ó Deus, precisamos conhecer mais a tua palavra, pois ela é o cajado do viajante, a bússola do viajor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém. E graças a Deus. Queridos, estamos com mais uma disciplina, estamos avançando, graças a Deus, estamos agora em discipulado. Vamos correr para ver se a gente consegue terminar daqui para o final do ano. Depois eu tenho uma proposta para depois passar para vocês, porque a ideia é, como eu já tinha conversado com alguns irmãos, é a gente aplicar 2 provas por mês para a gente economizar din-din e ao mesmo tempo nós terminar num tempo preciso, né? Dentro de 6 meses. Vamos lá. Discipulado. Essa palavra discipulado. Nós fizemos uma leitura em Mateus 28, 19 e 20. A gente muito se fala sobre ide e pregai. Mas o mesmo Deus que disse ide e pregai é o mesmo Deus que disse ide e fazei discípulos. Não é só ir e pregar o evangelho. Nós, como igreja, nós saímos das 4 paredes da igreja, da congregação, melhor dizendo, e vamos levar o evangelho de Cristo. A gente vai pregar, é o ide e pregai. Só que depois do ide e pregai, tem isso aqui: ide e fazeis discípulos. Ou seja, aí é onde entra o discipulado. O termo discipulado vem do latim discípulos. No primeiro século, ele significava simplesmente aluno ou aprendiz. Era usado com frequência no mundo filosófico para referir-se a um aluno de um filósofo, o equivalente do exato termo grego mazetes, usado no Novo Testamento, tem a mesma ideia. Porém, eu pulei um pouco aqui a introdução para falar acerca do que é discipulado, termo no latim. Vamos avançar? Na introdução da nossa lição, página número 67, está aí, introdução. O discipulado é um importante aspecto da vida cristã, que nem sempre é bem compreendido pelos cristãos atuais para compreender. Não, bem entendido pelos cristãos atuais. Ponto. Para compreender esta temática e suas implicações para os seguidores de Cristo, este artigo apresenta uma breve descrição da origem e significado do termo discípulo. Após esta apresentação, realize um estudo sobre o discipulado no Antigo Testamento. Em seguida, são mencionadas algumas das implicações do discipulado, a partir das quais são apresentadas as considerações finais. Porém, nós temos que fazer aqui, e temos que entender, melhor dizendo, que pouco se sabe acerca, ou seja, pouco é compreendido, nem sempre é bem compreendido
pelos cristãos atuais o que é discipulado. E o discipulado é um importante aspecto da vida cristã. Partindo daqui, nós vamos entender que o discipulado é mais do que um aprendiz do seu mestre. É um seguidor de Cristo. Uma coisa é aprendiz, outra coisa é ser seguidor. O aprendiz, ele aprende e fica, mas o seguidor, ele aprende e segue o mestre. Ele não fica, ele segue aonde as pegadas, as pisadas do seu mestre. O discipulado, tal como evidenciado por Cristo, traz algumas implicações na vida do cristão, já que ser discípulo requer total obediência e submissão à vontade de Deus, exige o desprendimento dos bens materiais, assim como carregar a cruz de Cristo desligando-se do eu, ouvir atentamente a todos ao seu redor, para que, por exemplo, e pela palavra, possa ocorrer a evangelização. Por isso que o discipulado ele vem antes da evangelização. Nenhum discípulo de Cristo pode evangelizar se antes passar pelo discipulado. E esse discipulado, quando eu falo, não é apenas aquele discipulado de 6 meses que é aplicado na igreja. É um discipulado contínuo, é um discipulado de aprendizagem contínua. E a gente tem que entender isso aqui. Vamos lá. Eu vou pular aqui o termo discípulo, porque eu já fiz essa leitura e já fiz essa explanação no início da nossa aula, dei um pulo. Porém, vamos para o segundo ponto aqui. No Antigo Testamento, se tem referências de atualização do termo no termo dos livros de Isaías e 1 Crônica. Sua conotação, no entanto, não é tão profunda como o Novo Testamento. Na Septuaginta, o termo é usado em sua forma básica em Isaías 8,16. Vamos lá para Isaías 8:16. Vamos ver o que diz aqui Isaías 8:16. Estamos aqui com a Bíblia. Isaías, capítulo de número 8. Vamos lá, Daniel, aqui Isaías. Capítulo 8, voltando. Capítulo 8, Isaías, cadê meu Deus? Apertei errado. 8 aqui. 16. Pronto. Liga o testemunho e sela a lei entre os seus discípulos. 8:16. Liga o testemunho e sela a lei entre os seus discípulos. É o que diz Isaías 8:16. Agora vamos para 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 8. 1 Crônicas 25, versículo de número 8. 8, aqui. E deitaram a sorte acerca da guarda igualmente. Assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Olha que coisa interessante. Isso aqui é muito forte porque vai falar de Davi, né? Davi, quando ele coloca ali os cantores em seus turnos. Ele chama pela casa dos filhos de Asaf, né? E começou a separar ali os capitães do exército, do exército. E aí ele começa a chamar Emã, Gedutum, para que profetizasse com harpa, com alaúde, e aí com saltério, os filhos de Emã, os filhos de Asaf, os filhos de Gedutum, né? Aí saiu a primeira sorte, ele lançou sorte ali, saiu Asaf, aí depois saiu José, enfim, a segunda Gedalias, e se foi ali chamado, uma chamada, e quando chega no versículo de número 8, nós vamos ver o 7, e era o número deles juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288, e deitaram a sorte acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o
discípulos foram separados ali para servir ao Deus Todo-Poderoso através do canto, através da música, né? Vamos lá. E aí, partindo aqui no Novo Testamento, ele recebe uma conotação mais profunda do que existente no tempo dos filósofos e dos rabinos, quando uma pessoa tornava discípula de outra, na época dos filósofos, por exemplo, estava ligada pelo ensino, por seu aluno, por ser um aluno. O aprendiz não precisava necessariamente seguir o mesmo caminho do seu mestre, o apóstolo, oposto do que ocorria com Jesus, pois aquele que se tornava seus discípulos comprometiam-se em viver tudo aquilo que o mestre lhe ensinava. Reconhecia-nos não somente como o seu professor, mas como seu senhor, o que lhe implicava uma mudança total de vida, na qual eu deixava de reinar para dar lugar ao senhorio de Jesus, aquele que governaria todos os aspectos da vida do seu discípulo. Ou seja, o eu deixa de reinar para que Jesus, o Salvador, reinasse. E é importante destacar que lá com os filósofos, os seus discípulos aprendiam, mas não tinha a exigência de seguir os passos de seu mestre. Porém, com Jesus é diferente. A gente vê Paulo sendo discípulo de Gamaliel. Depois a gente vê Paulo como discípulo de Jesus. Totalmente diferente. O discípulo ele é chamado para viver a vida do seu mestre. Por isso que Paulo vai dizer: trago sobre mim ou sobre meu corpo as marcas de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer a segunda carta aos Coríntios: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso está lá no capítulo 11, de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo de número 11, a segunda carta aos Coríntios, versículo 1. Vamos ver se é isso mesmo, para a gente fazer. Não é, tá vendo? Por isso que é bom a gente ler, nós lermos, né, sobre essa questão. A gente muitas vezes faz citação errada. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Vamos ver se é isso. Vamos ver se é 1 Coríntios. Nem está na sala de aula. A gente pode, né? Pronto, é isso mesmo. Só que não é 2 Coríntios, irmão. Foi só a carta que eu errei. É primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. O capítulo é 11 e o versículo 1. Se eu diz meus imitadores, como eu também de Cristo. Ou seja, ele começa o capítulo 11 falando sobre justamente sobre ser imitadores. E daí, no versículo 2, ele já vai dizer: louvo-os, irmãos, porque tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão e o varão é a cabeça da mulher. Aqui ele vai começar a falar mais diretamente para a mulher, quando parte do versículo número 2, né? Para as mulheres. Bom, a palavra discípulo também é utilizada para determinar outros grupos, além daqueles que seguiam a Jesus, como discípulos de Moisés, João 9:28, e os seguidores de João Batista, Mateus 22:16. Ou seja, vemos aí que essa palavra também não era só aplicada a filósofo, não só a Jesus, mas tinha discípulo de Moisés ali e tinha os discípulos de João. Porém, em Atos, o termo discípulo se estende de maneira geral ao cristão. Atos, capítulo de número 6, versículo 1 e capítulo 9, versículo de número 1 também. Atos, no capítulo de número, vamos lá, 6, versículo 1. Peraí, capítulo Atos 6. Vamos lá, cadê? 6, capítulo 6, aqui, versículo 1. Ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus,
porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, isso aí foi logo depois da ministração de Pedro, né? Pedro pregou a primeira vez, quase 3.000 homens se agregaram. Pedro pregou a segunda vez, quase 5.000 almas se agregaram. E ali foram salvas, né? E aqui nós vamos ver que quando cresce o número de discípulos, houve um problema, né? E aí foi quando foi levantado os diáconos para, diante da necessidade da igreja, foi levantado os diáconos para dar aquele suporte, né? Que também não deixa de ser um discípulo, um seguidor, os que seguem os passos do seu mestre. No capítulo de número 9, nós também vamos ver outra parte falando do versículo 1. E Saulo, cadê? Onde é que estou? Aqui. Capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, né? Ou seja, respirando a ameaça de morte contra os discípulos. Embora, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia em momento algum diz que Paulo matou. Tem pessoas, é muito erro, eu vi pastores pregando dizendo que Paulo matou. Não, Paulo não matou ninguém. Paulo perseguia, Paulo prendia, Paulo batia, mas Paulo não matou ninguém. Não encontrei ainda em nenhuma das passagens bíblicas que Paulo tenha matado ninguém, tá certo? Pô, vamos acabar disso, que a gente ouve um pregador renomado, um pastor falando, tá, aquela coisa toda, e a gente termina incorrendo no mesmo erro, dizendo que Paulo matou. Não, Paulo ele respirava ameaça de morte contra os discípulos, mas ele não matou nenhum discípulo de Cristo, tá certo? Ele perseguia, ele prendia, ele torturava, mas não matou, tá certo? Não matou. E aqui ele se converte a Cristo, né? Nós vamos ver quando ele pega carta lá no, né? Aqui no capítulo 9, ele se encontra com Jesus, ou Jesus se encontra com ele. Aí vamos ver também Atos 25, verso 11, Atos 29, verso 21, né? 29, perdão, Atos 25, verso 11 e o 29, Atos 21 e 16. Aí tem várias referências. Se a gente for ler, bom seria você, no momento que estivesse assistindo a aula, estivesse acompanhando pela apostila e estivesse sublinhando isso aqui. Por quê? É importante. Porque pode ser que caia essas referências bíblicas. Anote. Pegue seu caderno de anotação e anote, tá bom? Vamos lá. Ele é equivalente a irmão ou crente. Uso muito sintomático, porquanto prova mais uma vez que a palavra discípulo implica fé incondicional naquele que é Senhor, né? Ou seja, naquele que é Senhor. No Novo Testamento, um discípulo era uma pessoa que havia conhecido a Jesus e acreditado em sua palavra, tornando-se um seguidor, determinando a modificar a sua vida, suas atitudes por amor ao Mestre, levando outros a seguirem a Cristo da mesma forma. Um discípulo era. Vou botar um ponto aqui para fazer uma observação aqui. Observa que nós lemos a ordem de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. E de fazer discípulo, ensinando-os. Não é só fazer, é ensinar, a guardar, certo? E quando a gente leu aqui agora Atos capítulo 6, cresceu o número e crescendo o número dos discípulos. Ou seja, a igreja primitiva, os apóstolos, eles cumpriram bem o seu chamado. A ordem de Jesus. A ordem é qual? Ir de pregar. Ir de pregar. E qual é a segunda ordem? Fazer discípulos. Ir de fazer. A primeira é pregar e a segunda é fazer discípulos. Pregar o quê? O evangelho. De quem é esse evangelho? De Jesus. E qual é a segunda ordem? A segunda ordem é ir de fazer discípulos. E aí nós vamos entender que os discípulos de Cristo, o que ele deixou, Pedro, Tiago e João, entre outros, que também não aparece, não tem nome ali, cresceram, ou seja, obedeceram e fizeram com que o número de discípulos se expandisse. A gente pode ver aqui no capítulo de número 2, só para a gente entender isso aqui. Vamos ver aqui no 34. Vamos ver se é o 34. Não, é o 37. As primeiras convenções. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos?
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui é o batismo, né? Receber o dom do Espírito. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e tal. Aí, quando chegamos no versículo de número 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Mais para frente a gente vai ver que quando Pedro termina de pregar, mais de quase 5.000 almas. Eu não lembro bem onde está essa referência, mas deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. É depois da cura do Pedro passa pelo Sinédrio junto com João, e no capítulo de número, deixa eu ver, meu Deus, deixa eu ver, cadê? É antes, espera aí. Aí, bom, eu não tô achando, né? Eu não tô achando. Por que eu não tô achando? Porque eu não tô achando, né? Não é Ananias. Espera aí. Segura aí, crente. Deixa eu ver. Eu não tô achando. Se você achar, depois você comenta aqui no grupo, tá bom? Espera aí, meu Deus. Eu não tô achando, gente. Me perdoe, mas eu vou ficar devendo, tá certo? Sei que tá em Atos que mais de quase 5.000 pessoas se agregaram. Isso foi, acredito que foi depois do da cura do aula é assim mesmo, né? Bom, eu não tô achando, né? E não tô achando, não estou achando. Quando Pedro prega e mais uma vez quase 5.000. Pronto, se você achar, me ajude, porque eu sei que está em Atos por aqui, em algum lugar, que nós vamos ver que quase 5.000 almas aceitaram Jesus. Eu podia pesquisar aqui no Google, mas é bom quando a gente encontra assim, que a gente vai lá e encontra na Bíblia, né? Bom, vamos voltar aqui. Eu vi aqui que no capítulo 6, né? Não é o que eu quero, mas no capítulo 6, versículo 7 vai assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito dos discípulos, o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Ou seja, observa aqui que e crescia a palavra, ou seja, um lugar, uma igreja, que a palavra tem espaço para crescer, a palavra de Deus. E onde foi que ela cresceu? Em Jerusalém. Quando diz que crescia a palavra, está dizendo que Jesus ele crescia ali. Ou seja, isso é muito forte. Aí tem lugar que Jesus não tem espaço para crescer. É só o homem, o homem, o homem, o homem, e depois do homem a mulher, a mulher. Ou seja, Jesus não tem espaço. Crescia a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. João 1:1. Aonde? Em Jerusalém. E sim, aí sim, aí vem a multiplicação. Tem igrejas, mas que você olha, por que essa igreja aqui não desenvolve? Por que essa igreja aqui só tem 3, 4 membros? Porque a palavra não tem espaço para crescer. Jesus não tem espaço para crescer. Por isso que Jesus que ele cresça e eu diminua. Só que o homem está dizendo assim, hoje muitas igrejas estão falindo, fechando, por quê? Por causa da quantidade. Você olha assim, por que o número dos discípulos não crescia, não se multiplicava? Enquanto a palavra de Deus cresce, o número dos discípulos se multiplica. Esse é o objetivo. Ou seja, quando a palavra cresce, o que acontece? O número dos discípulos se multiplica. Mas para o número dos discípulos se multiplicarem, porque a ordem de Deus, lá desde o Éden, foi crescei, multiplicai e povoai a terra. Ou seja,
A ordem de Deus é crescer e multiplicar. Porque eu não posso apenas multiplicar e não haver crescimento. E o crescimento é através do discipulado. Porque também tem aquele contexto de igrejas abarrotadas que cresceu muito. Ou melhor, que multiplicou-se muito, mas não tem crescimento. Como tem igrejas que, como a palavra não teve espaço para crescer, não houve multiplicação dos discípulos. Os números de discípulos não se multiplicaram. Tá bom? Quando você achar esse versículo, coloca no grupo. Só assim eu vou saber que você está assistindo as aulas. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos lá. Um discípulo era, primeiro, alguém que se tornou crente. Atos 1, 11 e 26. Atos 11 e 26. Vamos ver o que diz. Atos 11 e o 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos, pela primeira vez chamado cristão. Olha aí. Alguém que se tornou um aprendiz de Cristo, seu seguidor ou aluno. Olha, veja que coisa. Eu vou voltar aqui em Atos 11, assim. Alguém que se tornou crente, né? Mas para se tornar crente, tinha que ter ensinamento. Versículo 26, do capítulo 11 de Atos. E sucedeu que todo ano se reuniu naquela igreja. Ou seja, naquela igreja, que igreja é? Antioquia. Tinha o quê? Tinha discipulado. Por quê? Se reunia muita gente. Para quê? Para ensinar. Para ensinar. Tem que ter ensinamento, meu irmão. Tem que ter pregação, tem que ter pregação uma coisa, ensinamento outra. Eles se reuniam ali uma vez no ano, naquela igreja de Antioquia, para quê? Para ensinar. Para ensinar, né? Para ensinar. E qual a igreja era? Antioquia. Jerusalém, que a gente viu, a palavra de Deus cresceu em Jerusalém, de maneira que se multiplicou o número de discípulos. Aqui, os apóstolos, eles se reuniam na igreja de Antioquia para ensinar, né? Muita gente. E aí foi pela primeira vez os discípulos chamados de cristão, né? Cristão, que é aqui porque começa a parecer com Cristo, aí chamado de cristão, né? Colocar isso aí. Um crente disposto a sofrer e a adotar um estilo de vida sacrificial por amor a Jesus Cristo. Lucas 14, 26, 27 e 33. Meu irmão, tem gente que não tem mais. Eu não sei que tipo de crente é esse que tá surgindo dentro da igreja. O cristão, o crente, o discípulo, ele está disposto a sofrer por Jesus e a adotar a vida de sacrifício por amor a Jesus. Mas hoje não acabou esse negócio, meu irmão. Acabou. Infelizmente, isso é uma realidade. Nem todo mundo está disposto a sofrer. Não pode ouvir tantinho assim que já se escandaliza. Quarto, alguém que cumpre a obrigação básica de ser discípulo, fazer mais discípulos. Ou seja, qual é o meu objetivo? É cumprir a minha obrigação básica, basilar, de ser discípulo e fazer mais discípulos, conforme a gente já leu Mateus 28, 19 e 20. Isto inclui levá-los à fé em Jesus Cristo no batismo e foi instruído na comunhão da fé. Na comunhão da fé. Esse é o objetivo. Essa é a obrigação básica. Fazer discípulo. Fazer mais discípulo do que Cristo na fé. David Watson demonstra que a ideia de discipulado já era compreendida no Novo Testamento e que o termo discipular aparece poucas vezes, enquanto que a palavra discípulo aparece mais de 200 vezes, inclusive indicando outros grupos existentes na época de Jesus. Ou seja, muito antes já tinha essa ideia de discípulo, de discipulado. Explicar qual é o conceito do termo discípulo no grego secular
é demonstrar que esta mesma ideia está presente no texto do Novo Testamento. Quando há menção dos discípulos de Moisés e dos discípulos dos fariseus, o grupo se submetiam ao rabino, não podendo ao menos ler a escritura, sem o conhecimento do seu mestre. Watson acrescenta que dentre os grupos de discípulos existentes na época, o que mais se aproximava da ideia do discipulado feito por Cristo era os discípulos de João Batista, pois estes eram totalmente comprometidos com o seu mestre, enquanto os discípulos dos outros grupos não tinham nível de comprometimento. Os discípulos de João agiam como o seu mestre e permaneciam fiéis, mesmo enquanto esse estava preso. Para este autor, a ideia de discipulado já era conhecida naquela época. Contudo, Jesus criou um novo padrão de discipulado ao chamar seus discípulos para si, para a obediência incondicional e até mesmo para sofrer em seu nome. Jesus está criando um novo modelo. Jesus pegou a ideia que já existia, Moisés, João, os fariseus, entre outros, que a Bíblia vai citar. Só que Jesus agora ele traz essa ideia e ele disse: agora eu vou reformular essa ideia do discipulado. E qual é a reformulação que Jesus faz? Qual é a mudança que Jesus faz? Não basta aprender apenas o que o mestre está ensinando. Tem que colocar em prática. Não basta apenas ouvir as palavras do mestre. Tem que viver a vida do seu mestre. E aí, partindo desse ponto, Jesus ele vai chegar e vai dizer assim para o seu discípulo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a condição de ser discípulo de Cristo, de ser discípulo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Só assim você pode me seguir. Foi o que Jesus disse. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus como um aprendiz, como um aluno, como um discípulo do mestre chamado Jesus, é preciso observar esse ponto aqui. Primeiro, negar a si mesmo. É quando o ego, não tem vez. Porque Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também vai citar em uma de suas cartas, para a gente ganhar tempo, eu não vou, depois você procura aí, coloca no grupo. Porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Observa como era a vida de um discípulo de Jesus. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, com toda a propriedade: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ser discípulo de Jesus é ser um imitador dele, de Jesus. Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: se está difícil imitar Jesus, procura pelo menos me imitar, porque eu sou imitador dele. Ser discípulo é isso, é ser um imitador de Jesus. O discipulado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos princípios de discipulado na relação de treinamento entre Elias e Eliseu, conforme 1 Reis 19, verso 21, entre Baruque e Jeremias 36, 26, 43 e o 3. Tal relacionamento permitia que aquele que ficasse em lugar de um líder, por exemplo, fosse capacitado para tal função, fosse treinado e estivesse preparado para assumir o cargo quando o seu tempo de assumir de liderança chegasse, né? O profeta Isaías também faz referência aos seus discípulos. Liga o testemunho, selar a lei entre os meus discípulos. Isaías 8,16, conforme a gente leu. Para Ernesto tem Barros,
Este versículo mostra que Isaías passaria a dedicar seu tempo aos seus discípulos, rejeitada a sua orientação pelo rei e pela nação, que se entregara à proteção do rei da Assíria. O profeta se retirava momentaneamente da vida pública e se consagrava à instrução de seus discípulos, que passam a construir um grupo fiel, o resto apegado a Deus. Ou seja, vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre Baruque e Jeremias, pois foi me perguntado esses dias sobre quem era Baruque, quem era Baruque, quem era Baruque, quem era Baruque que discipulou Jeremias, né? Vamos lá. Nós entendemos aqui, vamos lá. Vamos pegar aqui um gancho aqui para a gente poder destacar bem aqui essa parte. Deixa eu ver aqui. Pronto. Baruque ben Neria, em hebraico, Romaís. Baruque, filho de Nerias, né? Baruque ben Neria, Baruque ben Neria, Baruque, filho de Nerias, foi um funcionário babilônico e profeta bíblico, né? Que foi um homem erudito da família nobre, alto funcionário da administração babilônica da Judéia, que trabalhou como sacerdote, ou melhor, como secretário de Jeremias durante o exílio do povo. Perdão, nós vamos ver aqui Jeremias, vamos ver aqui, ele, veja bem, em Jeremias 36 e o 4, nós vamos ver isso aqui. Jeremias 36 e o 4, nós vamos ver 36 e 4. Pode se referir à divisão. Peraí, segura aí. 36 e 4. Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar na Bíblia. 36 e 4. Jeremias, para a gente entender essa parte aqui. Jeremias 36. Cadê Jeremias? Perdido aqui. E o versículo número 4. Vamos lá. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo de um livro. Ou seja, ele era um secretário de Jeremias. E Jeremias deu ordem a Baruque dizendo: eu estou encerrando e não posso, estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Então, entra, pois, tu e lê. Ou seja, ele não só era como eu posso dizer, um secretário, né? Ele também era um porta-voz de Jeremias. Jeremias foi proibido entrar no templo, depois da profecia que ele leu. Ele disse: agora você faz o seguinte, eu vou ditar, você vai escrever, você vai ser minha escrita, você vai ser meu escrivão, você vai escrever, e você também vai ser meu porta-voz lá dentro da casa de Deus. Outra passagem que nós podemos ler aqui, conforme está na apostilha, 26, Jeremias 36, 26, nós vamos entender melhor aqui. Antes deu ordem ao rei Jaramel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Aziel, Selamias, filho de Abdel, que prendesse Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor tinha os escondido. Ou seja, era o escrivão e, como eu havia dito, mas também um porta-voz, foi dado ordem para... Era um auxiliar, era um discípulo de Jeremias, né? Era um discípulo de Jeremias. A Bíblia vai dizer que... A Bíblia não, né? O estudo vai dizer que ele era filho de Nerias, irmão de Seraías, amigo e secretário do profeta Jeremias, né? Conforme 36 e 4
Era um homem erudito, de nobre família, conforme Jeremias 50 ou 59, tendo servido fielmente ao profeta, né? Pelas instruções de Jeremias, escreveu Baruque as profecias daquele profeta, do profeta Jeremias, comunicando aos príncipes e governantes. E um deles foi acusar de traição, né? E escreveu, e o profeta Jeremias mostrando o rei como prova das suas afirmações. Bom, aqui está um pouco sobre a história deste homem chamado, ou a biografia de Baruque, né? De Baruque. E Baruque também ele foi acusado de exercer influência sobre Jeremias, a fim de não fugirem para o Egito, mas por fim foram ambos compelidos a ir para ali com parte do remanescente de Judá, conforme Jeremias 43:6. Durante o seu encarceramento, deu Jeremias a Baruque o título de propriedade daquela herdade que tinha sido comprada em Anamael, Jeremias 32, verso 8 e 12. Ou seja, quando Jeremias ele foi preso, ele deu a escritura de um pedaço de terra, ou seja, de uma propriedade que ele tinha comprado, ele deu para Baruque. Está aqui, Baruque é seu. Ou seja, está aqui a história um pouquinho de Baruque. Gledson me perguntou, e está aí, Gledson, a história deste homem que foi um auxiliar, um secretário, um amigo, que foi um porta-voz, que ele foi muito importante para Jeremias, né? Esse camarada que era um amigo de Jeremias e que ajudou Jeremias a levar a mensagem de Deus para dentro do palácio, para dentro do palácio. Isso aqui é um exemplo de um seguidor. Ele foi perseguido, conforme nós lemos, ele foi acusado de até de influenciar. Não, ele está por trás, né? O que Jeremias está fazendo, quem está por trás é Baruque. Baruque, ele está por trás, né? E só que vamos lá, vamos ver mais aqui. Com prova das suas afirmações, os escritos, perdão, que tinham conseguido lançar a mão, quando o rei leu o documento, foi grande o seu furor. Mandou que fossem presos os dois, mas eles escaparam depois da conquista de Jerusalém pelos babilônios no ano 586 a.C. Foi Jeremias bem tratado pelo rei Nabucodonosor II, e Baruque foi acusado de exercer foi sobre Jeremias, a fim de fugirem, né, para o Egito. Vamos lá? Bom, gente, eu vou terminar aqui para não ficar muito prolongado esse vídeo, e a gente vai estar fazendo outro vídeo logo mais, né? Tal relacionamento permitia que aquele que ficasse no lugar de um líder, por exemplo, fosse capacitado, para tal função, fosse treinado e tivesse preparado para assumir o cargo quando o seu tempo de assumir de liderança chegasse, né? Ou seja, chegasse ao fim. O profeta também fez isso, tal, enfim. E nós vamos passar aqui para outra página, tá bom? Outra página, e vamos concluir aqui, pois já faz um tempo que nós estamos aqui, 43 minutos precisamente, que nós estamos aqui estudando. Há muitos outros exemplos no Antigo Testamento de uma pessoa investindo na vida de outra, né? Na vida de outro. Os homens do povo de Israel sempre procuravam passar para gerações futuras todas as orientações necessárias para a vida. Eles ensinavam através da palavra e também pelo exemplo de vida diante daqueles que eram os aprendizes. Olha, é muito importante. Vamos lá, a gente vê Moisés discipulando Josué e deixando Josué no seu lugar. Porém, a gente, quando olha no livro de Josué, é uma coisa assim que a gente tem esse aprendizado e a gente fica um pouco triste, porque Josué, não sei qual foi a dificuldade de Josué preparar uma pessoa para deixar no seu lugar, né? Acredito que Josué tenha deixado o irmão dele, né? Quando a gente vê no livro de Juízes, algumas pessoas não acreditam nisso e dizem, não, Josué morreu sem deixar nenhum sucessor, nenhum discípulo para que seguisse, né? Mas se nós lermos aqui Juízes, nós vamos ver aqui que vai falar que a infidelidade
dos israelitas depois da morte de Josué, né, que eles seguiram o que eles achavam certo, né, e totalmente errado. Mas aqui nós vamos ver que Deus levantou o irmão de Josué. Eu estou procurando aqui, que me parece que é Otiniel, né? Otiniel, isso mesmo, né? E aí os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e Otiniel, né? Filho de Kenaz, irmão de Caleb. Não, esse é irmão de Caleb, não é irmão de José. Por isso que é bom a gente ler, né? Na verdade, Josué não deixou nenhum discípulo, nenhum seguidor. Infelizmente, essa foi a verdade, né? Bom, os estudantes eram chamados filhos dos profetas e recebiam instruções sobre a lei de Deus. Isso nós vamos ver em 2 Reis. Em 2 Reis nós vamos ver isso aqui, quando a escola dos profetas, deixa eu ver se é no capítulo de número 6, versículo 1, né? E disseram os filhos dos profetas: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão. Ou seja, observa que no ministério de Elias, essa escola do profeta não cresceu tanto como no ministério de Eliseu. Eu fico maravilhado com... Eu sei que Elias é o representante dos profetas, é o profeta dos profetas. Mas o que me deixa assim, boquiaberto, estagnado, maravilhado, é a chamada de Eliseu. Se você observar e se você fizer uma contagem dos milagres em que Elias, através de Deus, ele fez, e a quantidade isso, tudo bem que isso aqui não quer dizer nada, né? Mas você vai ver que o ministério de Elias foi curto, só que o ministério de Eliseu foi bem mais prolongado do que o de Elias. Eliseu fez muitas obras, e a obra na mão de Eliseu cresceu mais do que na mão de Elias. Se Eliseu tivesse vivo, tivesse aqui na terra, ou vivo não, claro que ele está vivo, né? Porque ele não morreu, não passou pela morte. Mas se Eliseu ainda estivesse na terra, Jesus não tivesse sido arrebatado, Deus não tivesse arrebatado ele, eu acredito que ele ia se encher de alegria e não de ciúme ou inveja, porque está vendo que ele deixou uma pessoa ali e que a obra cresceu. A obra não, porque tem pessoas que é o seguinte: aí eu passei tanto tempo lá e não consegui fazer tanta coisa como hoje Eliseu está fazendo. Por quê? Se você observa, Eliseu fez muita coisa. E aqui a escola dos profetas, ela cresceu de uma maneira que os filhos dos profetas, os alunos, foram lá e disseram ao mestre: ó mestre, o lugar que a gente habita está apertado, está estreito. E aí deram a ideia, porque eles viram o problema. Essa tem que ser a visão do discípulo. Do discípulo. Ele vai para o seu mestre, ele traz o problema, né, para o seu mestre, mas antes de ele levar o problema para o mestre, ele procura uma solução. Esse é o grande problema de muitos discípulos. Eles só conseguem ver o problema, mas não conseguem estudar para ver uma solução para aquele problema. E eles viram, no verso de número 2, eles dizem: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Por quê? Cada um de nós, o quê? Uma viga. Esse é o grande problema. Eu vou parar um pouquinho aqui na apostila, você vai ler em casa, porque esse negócio está lendo na apostila, eu quero falar sobre a Bíblia, estou falando sobre o discípulo e sobre o seu mestre, o relacionamento. Você vê, o relacionamento de Elias e de Eliseu não foi um relacionamento prolongado, porque se você observa, Deus fala com Elias: olha, vê só, unge a Eliseu para colocar no teu lugar, unge eu como rei, e sai mandando ungir, e a Jezarel, e aí, o que acontece? Elias é arrebatado, fica a capa, porque Eliseu sabia que tinha uma grande missão para cumprir. E essa capa que ele deixa, a porção dobrada do Espírito que Eliseu pede, isso cresce de uma maneira avassaladora. E nós vamos ver aqui que estes discípulos estavam sendo bem instruídos. Porque talvez eles pensaram, vamos conjecturar aqui, não adianta chegar e levar só o problema para o Eliseu. A gente também tem que levar a solução. Não podemos. Não, a gente viu que o lugar que a gente habita é estreito. A gente precisa ampliar. A gente precisa crescer. Ou seja, aumentar. Crescer já cresceu, né? Aumentar o lugar para comportar todos, porque está crescendo o número. Não consegue mais. O que ele vai dizer assim: eu sei onde é que a gente pode resolver esse problema. No Jordão.
E sei como é que a gente pode fazer isso. Ou seja, se cada um de nós, isso é eu conjecturando e a conversa entre os discípulos, entre os filhos profetas. Não. Onde é que a gente resolve esse problema? No Jordão. E como é que a gente faz isso? Cada um de nós vai lá e pega uma viga. O problema hoje é que tem discípulo que enxerga problema demais e solução de menos. E na hora de resolver o problema, que é ir no Jordão e cortar a viga, eles não querem. Porque são discípulos preguiçosos. Essa é a verdade. Discípulos que eles preferem uma Bíblia, porque é bem mais maneira do que uma enxada. Discípulos que quando diz assim, recolhe o lixo da igreja, ele está certo. Mas se você não for lá verificar, o lixo vai estar lá. Que quando você vai verificar, o lixo está lá. E aí quem tem que recolher é você, o mestre. Porque o discípulo, muitas vezes, é um treinamento para ver se aquele discípulo ele é um discípulo submisso e obediente. Não é um ato de querer humilhar aquele discípulo, não. É um teste prático que aquele discípulo está passando. Só que ele foi reprovado. Por quê? Ele disse que ia e não foi. Ele disse que ia fazer e não fez. Esse é o grande problema. As pessoas têm muitas ideias. É ideia para lá, ideia para cá. Não, vamos lá, o lugar que está... Ah, não, a ideia é boa, vai ao Jordão. Sim, mas quem que vai comigo tirar a viga? Quem é que vai comigo tirar a viga? Quem é que vai comigo de lá, cada um de nós, tomar uma viga? E aí ele vai dizer assim, e façamos ali um lugar para habitar ali. Ou seja, um lugar mais confortável, um lugar mais amplo. Por quê? Está tão pequeno que o povo está ficando lá de fora. E a ideia é justamente essa. Onde a palavra cresce, o povo se multiplica. Aonde a palavra tem prioridade, primazia, a palavra é Cristo, o Logos. Né? O Logos de Deus. O Logos de Deus é a palavra. No princípio era o verbo, é o verbo. E o verbo estava com Deus. O princípio aqui, o verbo aqui no grego é palavra. Quando a palavra cresce, o povo se multiplica. E quando o povo se multiplica, tem que ter discípulos desse tipo aqui, desse calibre aqui. Que ele vai ver o problema, vai levar para o mestre, mas ele vai dizer assim, eu tenho uma solução. Qual é a solução? Ir para o Jordão. Tá certo, e como é que a gente vai resolver isso aqui? Cada um de nós vai lá e toma uma viga. Mas muitas vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, e cadê os discípulos que carregam viga? Não tem. Não tem. Jesus ele vai dar exemplo quando ele é levado para o Calvário. Ele carregou uma viga. Se Jesus carregou uma viga, por que que eu, discípulo de Jesus, não quero carregar uma viga? Foi uma viga. Uma haste de madeira. Melhor dizendo, duas. Enquanto eles estão dizendo que cada um de nós carrega uma viga, Jesus carregou duas. Alguns estudiosos acreditam que foi uma só. E a montagem da cruz se dava quando chegava no Calvário. Eu não acredito nisso. Até porque há estudos que dizem que as cruzes eram feitas sob medida, assim como a forca. Se você vai estudar sobre a forca que foi feita para Mardoqueu, na época do enforcamento, antes da crucificação, antes da cruz, era a forca, a execução usada para matar criminosos. O que acontece? Ela era feita sobre medida, eu já estudei sobre isso. Não podia ser alta demais, nem pequena demais. Tá certo? E era sob medida. A corda era sob o peso, sob a medida de peso do sentenciado, para não se partir, para não ficar alta demais, para não ficar curta demais. Tinha que medir a estatura, o peso. Não sei como é que fazia para pesar, mas tinha que ter toda essa estrutura para segurar, a madeira que segurar, não era só a corda, todo esse processo. Certo? Você já viu estudos sobre isso. E aí, eles carregaram cada um uma viga. Jesus carregou duas. E tem gente que não quer carregar nem metade. Vamos lá. Vamos mais à frente. Estudante, aqui, ó, os outros exemplos discípulos da de Moisés, Josué, Caleb. Moisés discipulou aquele que iria suceder e foi ele e acompanhou Josué, que o treinou, preparando para a responsabilidade que assumiria. Segundo Swindon, quem era qualificado para ocupar o lugar de Moisés? Só 2 homens possuíam
as credenciais necessárias. Só 2 líderes haviam tido anos de treinamento junto a Moisés, observando a mão de Deus na vida do povo, a saber, Caleb e Josué. O mais indicado aqui, no meu ponto de vista, seria Caleb, porque Caleb sempre se sabe, porque Josué era um homem de guerra, Josué era um general militar, mas que assim aprendeu também aos pés de Moisés devido a ter ficar ali como guardião. Moisés tinha, Josué tinha algo muito que chama muita atenção, né? Só não deixou, ele se preocupou, acho que se preocupou com a casa de Deus, com a casa dele também, porque ele vai dizer: minha casa serviremos ao Senhor. E aqui nós vamos ver que estes 2 homens, Caleb e Josué, fizeram a diferença entre tantos e tantos que saíram do Egito. E Caleb seria a pessoa mais indicada. Porém, Josué, como estava mais perto, indicada e qualificada, não faz muita diferença. Estava mais perto porque ele tinha uma humildade muito grande, de maneira que quando ele tinha guerra, ele estava lá comandando o exército. Quando não tinha guerra, ele estava na porta, era apenas o porteiro da tenda de Moisés. Isso é muito lindo, muito importante saber que esse homem de Deus, Josué, ele era humilde, né? O discípulo do Novo Testamento será analisado a partir da vida de Jesus, seus exemplos, missão e mandamento. A princípio tem-se a questão da chamada de seus discípulos. Jesus não chamou várias pessoas para um teste de seleção a partir destes aceitarem a proposta que fizera. Ao contrário, chamou aqueles que se tornariam seus discípulos, diferente do que acontecia com os rabinos que viviam na época e com os filósofos, uma vez que neste caso o aluno apresentava para ser discipulado, embora nos círculos rabínicos e nas escolas filosóficas gregas o homem fizesse sua decisão voluntária para juntar-se à escola, seu mestre, tornando-se, a escola de seu mestre, tornando-se, portanto, um discípulo. No caso de Jesus, o fator decisivo era a sua chamada, conforme Lucas capítulo 1, versículo 11, Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus lançou mão desta iniciativa e chamou os homens para aceitarem o seu discipulado. Olha, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito extraordinário, irmão. Eu quero terminar aqui. Por quê? Jesus vai em busca, enquanto que os filósofos, os rabinos, esperavam eles virem das suas escolas. Jesus não. Se você ver, isso é lindo. Mateus capítulo 5 mesmo, aí tu vai ver que Jesus lançava a mão deles, Vinde a mim e farei pescadores de homens. Aí nós vamos ver isso em Mateus capítulo número 4. Mateus capítulo número 4. Nós vamos ver quando Jesus, logo depois da tentação do deserto, Jesus ele vai lá, veja bem, foi aqui, versículo 3. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar, além do Jordão, a além das nações, povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores, e disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus vai em busca, enquanto que os filósofos, os rabinos, fariseus, eles ficavam lá esperando que os seus alunos vieram se matricular. Jesus não, Jesus foi em busca. Aí Jesus veio Pedro, Jesus veio André, Jesus veio Tiago, mais à frente, nós vamos ver aqui. E então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai. Consertando as redes, chamou, e ele, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Que coisa linda, Bendito seja o nome de Jesus. Jesus procura um lugar para morar, vai para Zebulon, terra de Naftali, Galileia dos Gentios, Cafarnaum, beira-mar. E aí, um dia seguinte, Jesus já estava lá instalado. O que Jesus faz?
vou começar a obra. Aí começa procurando, enquanto que os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os filósofos, ficavam esperando os alunos virem a ele. Jesus não, Jesus foi. Que mestre, esse mestre é tremendo. Olha, eu fico todo tomado aqui, porque que mestre é esse que vai atrás de aluno, né? Jesus disse, eu vou montar uma escola para mim e eu tenho que ir atrás de aluno. Agora eu mesmo vou escolher, eles não vão me escolher. Ou seja, por isso que João vai dizer, Jesus vai dizer, se não foste vós que me escolheste, capítulo 15, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça. É muito lindo isso, porque Jesus disse, não, antes era o aluno que escolhia o estilo. Não, eu quero ser aluno de Platão, eu quero ser aluno de Sócrates, eu quero ser aluno de Aristóteles. Não, eu quero estudar, eu quero ser aluno do sacerdote, dos fariseus. Não, Jesus disse, não, eu vou em busca dos meus alunos. Não é os alunos que vão me escolher, não são os discípulos que vão escolher o mestre, é o mestre que vai escolher os alunos. Por isso que não dá errado, porque é ele que escolhe, não somos nós. Para você estar aí me assistindo, foi ele que escolheu você como discípulo. Isso é lindo, isso é extraordinário. Bendito seja Deus para sempre, que ele passou no mar, te viu. Ele disse, isso aqui serve, né? Isso aqui serve para o discipulado, para ser discípulo, né? E nesse passeio ao mar da Galileia, no mar de Cafarnaum, além de Jordão, Galileia das Nações, Jesus me viu, Jesus viu todos vocês que estão aqui, que coisa linda, coisa extraordinária. Eu amo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Vamos lá. Eita Jesus, obrigado Senhor. Além da questão da chamada, que era realizada de forma diferente das dos rabinos, dos filósofos gregos, ainda se cita o relacionamento entre mestre e discípulo. A diferença entre comprometimento e missão. Enquanto os discípulos dos rabinos tinham por objetivo tornar-se mestre, separando-se daqueles que lhe ensinavam para também ter seu discípulo, os discípulos de Jesus os seguiam porto dar a vida. Ou seja, pronto para dar a vida. Aqui está errado. Né? Tá errado aqui. Depois você corrige se na sua teoria assim. Os seguia porto dar a vida, né? Seguia pronto dar a vida, né? O discípulo de Jesus seguia pronto dar a vida, né? Ou seja, veja o relacionamento de Jesus. E isso aconteceu. Você vai ver Pedro, você compra o livro dos mártires na igreja, você vai ver, né? Eles pronto para dar a vida pelo seu mestre. O aluno grego e o Talmud rabínico se apegavam pessoalmente ao mestre deles e esperavam ensinamento objetivo, visando eles mesmos se tornarem mestre ou rabino. O Jesus é diferente. Observa que os rabinos, os filósofos, eles esperavam os alunos virem e escolher eles, enquanto que Jesus escolheu tudo totalmente diferente. Jesus foi escolher os seus discípulos, a quem ele queria, para servir. Com os rabinos, os filósofos, eles vinham para se tornar mestre. Só que com Jesus é diferente. Jesus chama para se tornar discípulo, e um discípulo eterno e não mestre. Embora a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo tem dons ministeriais, um para pastores, evangelistas, né? Mas a gente sabe que a gente nunca vai ser mestre. Essa besteira de alguém dizer, eu fiz aí um curso aí, doutor em divindade. Isso é besteira. PhD é bom? Não, é BO, é bom. Mas ninguém pode segurar nisso, porque o doutor em divindade é Jesus. Doutor dos doutores. Doutor em divindade é um negócio que... invenção da cabeça. Não, PhD, tudo bem. Né? Mas deixa isso pra lá. Vamos mais na frente. Vamos na frente. Ai, meu Deus. Na chamada aos discípulos feita por Jesus, porém, não se trata de um relacionamento de aprendizagem do qual o discípulo posteriormente pode se tornar um mestre. De forma nenhuma. Né? Seguir a Jesus como discípulo posteriormente pode separar-se incondicionalmente da vida inteira. Para a totalidade da vida, para a totalidade da sua vida. Ser um discípulo significa ser vinculado a Jesus e cumprir a vontade. Deixa eu dar uma parada aqui, peraí. Me lembrei uma coisa. A gente vai observar que quando Jesus passou e viu Tiago e João,
Ele estava com seu pai, consertando a rede no barco. A Bíblia vai dizer, e deixando, e Jesus disse, e o chamou, e deixando imediatamente o barco e seu pai. Ou seja, quando eu me apresento diante de Jesus, nós vamos ver que seguir Jesus como discípulo, posteriormente, pode separar-se incondicional da vida inteira, para a totalidade da sua vida. Ser um discípulo significa ser vinculado a Jesus e cumprir a vontade dele. Isso significa que durante o ministério terrestre de Jesus, o discípulo tinha bem, literalmente, de seguir a Jesus. E seguir atrás dele é aceitar situações de renúncia. Observa aqui, Tiago e João. Deixar o barco e deixar o seu pai. O problema é esse. Pedro largando a rede. Aí veja bem aqui, ó, no versículo 20 do capítulo 4. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E aí quando a gente chega aqui no versículo 20, sobre Tiago e João, e deixando imediatamente o seu barco e seu pai. O problema é esse. Tem pessoas que querem ser discípulos de Jesus, mas não deixa nada para trás. Lembra de Eliseu? Foi o que Eliseu fez quando Elias chamou ele. Quando Elias lançou a capa sobre ele. Ele disse, deixa eu despedir dos meus pais. Elias disse, vá. Quando ele voltou, ele matou 2 juntas de boi. Não sei se foi 2 juntas, foi uma, depois você me corrige. Bota lá no grupo. Pegou a carroça, quebrou, cortou em pedaços a madeira, fez um altar, ofereceu um sacrifício ao Senhor. Começa a vida do discípulo, começa largando e deixando para trás, não pode carregar bagagem. Essa é a vida do discípulo, para seguir o seu mestre. Eu queria ler esse texto, para a gente finalizar aqui, vamos parar na página número 70, para a gente entender. Eu queria só para a gente finalizar, para a gente ver o que é ser discípulo. É abrir mão. Capítulo de número, vamos lá, é 1 Reis, deixa eu ver se é 1 Reis, capítulo 22, deixa eu ver aqui, 22, não é, deixa eu ver aqui, vamos para a 2 Reis, 2 Reis, deixa eu ver, isso, mas não é. Aqui é quando Eliseu assume. Me ajuda aí, crente. É quando Eliseu assume. Quando Eliseu assume, aí nós vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no capítulo de número 19 de 1 Reis. Para a gente terminar. Elias no Monte Horebe, não é. Pronto, é isso mesmo. É 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. E estava ali com o 10º, né? E Elias passou por ele, lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe. Observa aqui que o discípulo ele tem um apego, um amor, um respeito, uma admiração verdadeira assim, pelo pai e pela mãe. Mas na hora da chamada ele se despede e vai embora. Fez Tiago e João. Nem olha para trás. Então te seguirei. E ele disse, vai e volta. Vai e volta. Ele não mandou só ir, ele mandou voltar. Porque tenho eu feito. Porque te tenho feito, né? Versículo 21. Voltou, pois, de detrás dele, tomou uma junta de boi, não foi 2, foi uma, e os matou. E com os aparelhos dos bois, ou seja, com a canga, com o jugo, né? Cozeu a carne
e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. O problema é esse. Tem muito discípulo que quer seguir ao mestre, seguir, mas não quer servir. Dá para entender isso aí? Discípulo que é discípulo, ele faz isso aqui que Eliseu fez. Elias, deixa eu despedir de meu pai. Beijou o pai, beijou a mãe. Não vou ser mais boeiro. Tu vai ser o que agora, meu filho? Profeta. Discípulo de profeta. E os pais abençoaram ele. Deus chamou meu filho para o ministério. É como se ele trabalhava para os pais, como se os pais dessem baixa na carteira dele assim, vai na fé em Deus. E aqui é lindo, que ele vai lá, pega uma ajuda de boi, pega os aparelhos, seja a carroça, tudo corta, bota para cozer as carnes, deu o povo, alimentou o povo. Isso aqui é lindo. Lembra de Atos? O discípulo é quem sustenta. Olha, isso aqui é lindo, isso aqui é extraordinário, porque quando Jesus se depara com a situação da multiplicação dos pães e dos peixes, e aí Jesus chegando para Jesus, aí Jesus, não posso despedir para que não caia pelo meio do caminho. Aí Jesus, dai voz de comer. É também obrigação do discípulo alimentar a igreja. Ah, mas não é de Jesus. Não. Jesus multiplica o pão e o peixe. Jesus deixou bem claro, dai voz de comer. A obrigação, a responsabilidade do discípulo. Por isso que na igreja primitiva, no capítulo 2 de Atos e em diante, nós vamos ver o discípulo alimentando a multidão. Não é só alimentando fisicamente, é alimentando espiritualmente. Porque no capítulo 6, Pedro vai dizer assim, eu não posso deixar o ministério da palavra e servir a mesa. Vamos levantar homens que sejam capacitados para servir a mesa, cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Ou seja, os diáconos, que é um tipo de discípulo, né, consagrado a Deus, é tipo o levita do Antigo Testamento, que foram separados só para tomar conta do tabernáculo, só para tomar conta do palácio, o serviço dele. Assim são os diáconos. E aqui nós vamos ver a quantidade de aprendizagem que a gente tem por parte de Eliseu. Ele vai e volta. Porque te tem eu feito. Elias está dizendo assim, eu vou fazer você profeta. Eu vou instruir você. Só que primeiro você vai ter que seguir e servir. Porque não adianta seguir. Aquele que quer vir após mim, negue-se. Não adianta seguir e depois tome sua cruz e siga-me. Não adianta apenas seguir. Tem que servir. E esse servir é carregar a cruz. Esse servir é matar a junta de boi, cozer as carnes, dar ao povo, alimentar o povo, seguir o profeta. Para seguir o profeta tem que passar por todo esse processo. Para seguir o seu mestre tem que passar por todo esse processo. Se quer ser um verdadeiro discípulo, isso aqui é discipulado, gente. Isso é discipulado para crente. Porque se você não estava vivendo isso, você precisa viver. Se eu não estou vivendo isso, eu preciso viver. É alimentar o povo. É muitas vezes ter que dar um adeus, não é nem um leritraote, que é o até logo em hebraico. É adeus mesmo. É fazer o que Tiago e João fez. É abandonar o barco e o pai. É fazer o que Pedro e seu irmão André fez. É largar a rede. É largar a rede. Esse hino, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para um mar alto, um lugar da... Isso não é bíblico não, meu irmão. Jesus quando chama, larga a rede. Abandona o barco. Se despede dos pais. Eu não tô, se despedir dos pais não é abandonar os pais não, viu, gente? Porque tem gente que casa, tem discípulo que casa
Em vez de morar... aí vai morar na casa dos pais. Porque servir a Jesus é como um casamento. É cortar o cordão umbilical. Porque quando a criança sai de dentro do ventre, durante os 9 meses está ligado à mãe ali, sendo alimentado pela mãe pelo cordão umbilical. Mas quando sai, quando ele nasce, a criança nasce, sai do ventre da mãe, a primeira coisa que o médico faz é cortar o cordão umbilical. Acabou-se. Vai chegar um momento que você vai ter que fazer isso. Isso se dá quando o varão se casa. Isso se dá quando você aceita Jesus. Porque nós vimos aqui, e deixando o barco e seu pai, seguia Jesus. E largando a rede, seguia Jesus. Tem que deixar o barco, tem que largar a rede, tem que fazer o que Eliseu fez para ser um discípulo de Jesus. Tem que cortar. Não, eu não posso ir para a igreja não, porque... Não. Uma coisa é você honrar seu pai e sua mãe. Outra coisa é você colocar sua mãe e seu pai acima de Jesus. Jesus diz, aquele que amar o pai e a mãe mais do que a mim, aquele que amar sua esposa mais do que a mim, aquele que amar seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Pois tem que colocar Jesus em primeiro lugar. Deus, a família. Deus aqui. Jesus aqui. A família aqui. Embaixo. Deus, Jesus e a família. É isso aí. Você tem que escolher. Não adianta. A família, no primeiro lugar é Deus. Meus filhos, no primeiro lugar é Jesus. Minha esposa, homem, esposa. Claro, o homem tem que amar a esposa, mas primeiro é Jesus. Jesus. Tem que botar Jesus em primeiro lugar. Voltou, pois, de trás dele, tomou uma junta de boi, os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu a Elias, e o servia. Artigo indefinido. O servia. Fecho aqui minha aula. Vamos analisar essa aqui, que discipulada é feito a ética. Essa aqui não é... Não. Melzinho na chupeta, não. Tem melzinho na chupeta. O problema é que tem muitos professores, mestres, pastores, que estão tratando discípulos, obreiros, um melzinho na chupeta. E o que tem de igrejas mimadas, cheias de celebridades, é terrível isso. E nós vamos tratar. Tá certo? Essas crianças mimadas, elas vão crescer. A gente vai tirar o mimo dessas crianças. Não tem mais chupeta. Melzinho na chupeta. Não tem mais melzinho na chupeta. Acabou o melzinho na chupeta. Obreiros melindrosos, muito sensíveis. Essa geração que nós estamos vendo aí, graças a Deus, que eu ainda não vi esse de pior. O Diácono Rafael estava falando que eu nem lembrava mais. Rafael Benedito. Ele ficava muito vez na porta com o cabelinho caindo assim, um negócio todo, né? Eu disse, gente, se ajeite. Corta esse cabelo. Olha, assim. Ele disse, evangelista, eu estava comentando, minha esposa estava comentando isso comigo esses dias. Esse é o trabalho de um líder. É observar, é orientar com amor, com carinho, com zelo. E aquele obreiro ele vai absorver, vai dizer, de fato está certo. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que abrir mão disso aqui. Eliseu abriu mão de tudo isso, abriu mão do pai, abriu mão da mãe, abriu mão da profissão, abriu mão de tudo. E se despediu e foi embora. A pessoa muitas vezes não quer abrir mão de um corte, não, porque eu gosto desse corte de cabelo aqui. Cabelo aqui. Porque hoje é um tipo. Os discípulos de hoje é um discípulo cheio de plantinho. É um discípulo que. Eu não vejo nada demais ir para manicure, mas é um discípulo que. As unhas tudo. Faz sobrancelha. Oxi. Não, meu irmão. Não, mas apare a sobrancelha. A minha mesmo. Às vezes quando os cabelos tá querendo, aí eu vou lá e passo a tesoura. Mas fazer a sobrancelha sei lá, com a navalha, com barbeador, sei lá, e deixa fininha a sobrancelha, feita a sobrancelha de carne. Que tipo de discípulo é esse? Oxi. Que tipo de discípulo? Me diga que tipo de discípulo é esse. Aí faz uns cortezinhos assim de cabelo que... Não, meu irmão, cabelo militar. Cabelo militar, não tem nesse negócio de vaidade. Não. Quem achar bonito é Jesus e minha esposa.
Não precisa se ajeitar muito, não. Precisa. Cuide da sua saúde. Corra, caminhe, faça atividade física. Mas a questão é, minha gente, que hoje tá demais. Né? Hoje, aí vai ler a Bíblia, porque eu acabei de vir na manicure, pintei minhas unhas. Aí a página, pega assim, na ponta parece que tá até com nojo. Para, meu irmão. Pelo amor de Deus. Né? Ou seja, pode olhar, um olhar, né? Não, olhou de cara feia, já se escandalizou. Não pode dizer nada, porque aqui nós vamos ver, se você ler Atos dos Apóstolos, foram bem treinados. Por que João foi o último apóstolo? Porque João foi o único que foi lá. Por que João não foi martirizado? Porque João foi lá. Foi o único. Na crucificação, aquele discípulo disse não. O discípulo que disse que estava pronto para seguir Jesus até o Calvário, não foi. Mas João ficou caladinho. É melhor ficar calado. E quando chegar a hora H, você faz. Do que falar, querer aparecer. Não, Jesus, eu estou pronto para morrer contigo. Conversa, rapaz. Jesus disse, antes que o galo cante. E o galo está cantando. Esse galo é terrível de manhã. Ele vem lá de trás, ele sobe numa madeira que tem lá e vem cantar justamente aqui dentro da minha... Eu não sei, eu não contratei esse galo para estar me acordando de manhã, mas ele vem para cá e fica o tempo todinho, até 8 horas da manhã. Coitado da benção que está ali dormindo. Entendeu? Sei como ela consegue dormir, porque no primeiro canto dele, no primeiro que ele dá aí, e o bicho canta. O bicho canta, e se fosse levar em consideração e do canto do galo, eu acho que esse galo aí, ele ia ganhar para qualquer um. Ia ser um galo muito valioso. Mas Pedro negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Embora esse galo aqui tenha nada a ver com esse que fica cantando na minha porta. Né? Tem nada a ver. Esse galo aqui é totalmente diferente porque não tinha galo, não tinha esse tipo de aves lá em Jerusalém. Não tinha, entendeu? Isso é uma história que a gente vai ler depois, vai estudar depois, que é o galicídio, né? Galicínio, alguma coisa assim. Eu já estudei faz muito tempo sobre essa questão aí, que era o toque da trombeta, o toque da corneta que avisava a troca de guarda. Galicínio, eu não sei. Depois eu boto o nome correto e boto o estudo para você se aprofundar aí, tá certo? Era o toque da trombeta, o toque da corneta, que falava sobre a troca da guarda pretoriana, da guarda romana, né? Que quando havia a troca da guarda, assim, dos turnos, tocava-se um instrumento lá. E aí chamava justamente isso aí, que eu acabei de dizer, e depois eu boto o nome completo. Amém, meus amados? Que Deus e Cristo continue abençoando, que possamos colocar, que Deus aplique essa palavra no nosso coração e que a gente possa colocar em prática, vivendo tudo quanto estes homens que nós citamos aqui na Bíblia viviam, tá certo? Pronto para servir, pronto para se dedicar, pronto para seguir, servir. Não adianta seguir sem servir. Enfim, forte abraço, Deus abençoe e estaremos vai faltando aqui algumas coisas para a gente concluir. Bom, falta só mais 2 páginas e a gente entra em evangelismo. Pronto, 2 páginazinhas, olha aí, ó, 2 páginas, né? 4 assuntos para a gente poder finalizar essa parte do discipulado e seguir para o evangelismo. Estude para que possamos fazer aqui, a gente agora no mês de setembro vai fazer 2 provas. Se prepare, viu, gente? Tem a apostila em mão, o único que está sem apostila é o Ivanildo, mas já estamos providenciando a apostila dele, demora um pouco, né? Diante das atividades lá no centro de ensino, e vamos fazer discipulado e após discipulado evangelismo. Mas para isso não se preocupe não, a gente vai estar gravando uma videoaula ou uma aula online, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, fica na paz e até a próxima.